Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graça e paz, irmão, a todos vocês. Graças a Deus, estamos aqui reunidos e vamos compartilhar a palavra do Senhor, que ela se encontra em 2 Pedro. 2 Pedro. Graças a Deus. 2 Pedro, capítulo 1. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 15. Irmãos, eu confesso para vocês que eu fico preocupado cada vez que eu venho ministrar uma palavra, porque a responsabilidade é grande e eu fico pedindo ao Senhor para que seja Ele o ministrador, seja Ele o pregador, e seja o Espírito Santo direcionando a pregação, e assim eu coloco diante do Senhor. Mas Ele nos surpreende com pequenas coisas que nos conforta, e a gente se levanta e fala: assim seja, meu Deus. Eu estava passando lá no finalzinho lá da salinha das crianças, aí eu olho para a lousa onde que a irmã Eva dá a liçãozinha para os pequeninos, e eu deparei lá com uma escrita em Lucas 3:22, que está escrito assim: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, quem sinto alegria. Aí eu parei e falei: puxa vida, Senhor, é isso que eu vou falar hoje? Glória a Deus. Aí a minha esposa sobe aqui em cima da abertura do culto, e ela diz: por que o Senhor, Ele nos ama? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Aí eu falei: obrigado, Senhor. Agora eu estou mais tranquilo, porque o Senhor está nesse negócio. O Senhor está nessa palavra, irmãos. Então eu fiquei mais confortado, que Ele já falou comigo lá atrás. E vocês vão entender até o final dessa pregação. Que diz assim, a palavra do Senhor diz assim, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 15 ao 21, diz assim: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Amém e amém. Podeis assentar-se, irmãos. Glória a Deus. Nessa carta aqui que Pedro escreveu, a gente vê que ele já estava preocupado em parte com a sua morte, mas ele estava deixando
anotado para eles coisas que ele mesmo era testemunha. Pedro, ele deixou anotado essa carta aqui, porque ele mesmo dá um testemunho que ele não se apoiava em ensinamentos, em fábulas, em doutrinas de homens. Ele não estava apoiado em coisas contadas por homens, coisas que o homem ensinavam sem texto bíblico, totalmente fora do real e sem entendimento bíblico. Então Pedro aqui escreveu essa carta para esses irmãos, para que ele, testemunhando dele mesmo, falando das coisas que ele deixou anotado, coisa que ele escreveu ali, porque ele disse que ele mesmo teve o prazer de ver o Senhor Jesus. Ele diz: nós mesmo vimos a sua majestade. Então, irmão, Pedro estava declarando, estava deixando anotado, estava registrando aqui as coisas que ele viu, as coisas que ele ouviu, não de homens, nem de pessoas, mas do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele diz: nós mesmos vimos a sua majestade. E quando foi que eles, porque aqui nós vemos aqui, irmão, no 18 que diz assim: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ele, Pedro, Tiago e João, eles estavam no Monte da Transfiguração, irmão. Jesus estava ali com eles como um homem normal, estava ali com eles, porque ele disse que eles veriam o reino de Deus. Jesus disse para eles, aqui no nosso meio, que antes de ver a morte, eles vão ver o reino de Deus. E eles estavam ali reunidos nesse Monte da Transfiguração, como o título diz isso. Aqui nós vemos como Monte Santo. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, vocês viram o que eu disse, que estava escrito lá no fundo, em Lucas 3, 22. Esta vai ser a base dessa pregação aqui, irmão. Jesus, ele disse que está registrado em Mateus 17. Mateus escreveu isso. Mateus escreveu, ele não estava lá, mas ele escreveu o que aconteceu. Quem estava lá era Pedro, Tiago e João, os três discípulos sempre mais próximos do Senhor Jesus. E diz assim, né, em Mateus 17:5: estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, quem me comprazo, a ele ouvi. Aleluia, glória a Deus. Então vocês conhecem essa passagem, estavam lá na passagem, até Pedro: vamos fazer 3 tabernáculos aqui, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Nada disso, irmão. Ali eles ouviram uma voz que veio do meio da nuvem. Para nós hoje, irmão, Pedro está tentando passar aqui, irmão, para nós, a quem nós devemos ouvir nesses dias. Quando eles ouviram essa voz que saiu do meio da nuvem: este é o meu filho, ele estava transfigurado, irmão, ele estava com glória, a sua aparência era celestial, e Deus, ele disse a eles ali: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho alegria, a ele ouvis. A ele ouvis. E por isso que Pedro aqui, meu irmão, ele escreveu essa carta não apoiado em fábulas, em história, mas naquilo que ele viu e ouviu, para entendimento nosso, irmão, para que nós possamos estar atento aos ouvidos da palavra, daquele que o Pai mandou dizer: a este ouvis,
Então nós temos que ter ouvidos para ouvir somente aquilo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, que vem para o nosso coração. Não podemos dar ouvidos a conta de historinhas, conta de fábulas, homens sem entendimento alguns, meus irmãos. Não, meu irmão, é um mandamento de Deus, e nós sabemos que esse Jesus é o mesmo que é pregado aqui, irmão. Esse mesmo Jesus que fala com a tua igreja. E Pedro, e tudo que o nosso irmão Pedro aqui, ele está escreveu, é porque ele aprendeu e ouviu do Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante, meus irmãos, nós estamos sempre firmados naquilo que é verdadeiro. Nós precisamos aprender o que está escrito para entendimento nosso, porque a palavra ela foi escrita por homens santos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isto sim é a palavra de Deus, irmão. Não foi homem que escreveram sim, mas pela direção do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz: nós temos que estar muito atentados para isso, para que os profetas escreveram lá no passado, porque os profetas escreveram coisas que já apontavam a Jesus hoje, irmão. E Pedro tinha esse conhecimento das Escrituras também, que os profetas anunciavam. Então, irmão, nós vemos aqui no 19, tudo que está anotado aqui, não foi por homens, não tem nada acrescentado aqui por homens, irmãos. Pode ter alguma versão diferente, mas a direção é pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então Pedro aqui nos ensina, meu irmão, que nós temos que ter uma vida afirmada em coisas que realmente nós podemos acreditar e crer que tem profundidade, que tem validade, que tem estrutura. Nós temos que apoiar a nossa vida, meu irmão, aquilo que é verdadeiro, irmão. Aquilo que é verdadeiro. Pedro escreveu isso aqui, e quando eles estavam lá, ele disse: este é o meu filho, a ele escutai. Para quem que nós estamos dando os ouvidos, meu irmão? Os nossos ouvidos estão ouvindo mensagem vindo realmente da fonte, ou de homens que aparentemente acham ser sábios, entendimentos, mas são loucos nas suas falas, porque falam, mas não praticam, falam coisas absurdas, que não tem contexto nem texto, e se a pessoa não tiver entendimento bíblico, meu irmão, ela vai nessa onda. Por isso nós precisamos estar firmados naquilo que é verdadeiro, ouvir somente o Senhor Jesus Cristo, analisar as Escrituras, olhar para elas, porque elas foram escritas pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Leia as Escrituras. Aleluia. Meu irmão, quando nós passamos a ter esse entendimento, quando nós se apoiamos em coisas firmes, que é a palavra do Senhor, quando nós temos o entendimento, nós podemos passar por dias difíceis, nós possamos passar até por dor, podemos passar por situações difíceis, mas se nós estivermos apoiados naquilo que é sólido, se nós estivermos dando os ouvidos ao Senhor Jesus nas nossas vidas, essas coisas aqui, meu irmão, mesmo que elas se levantem na nossa vida, com esse entendimento que nós temos, nós vamos permanecer firmes, porque nós estamos afirmados em coisas inabaláveis, coisas estruturáveis. E se você crê assim, meu irmão, você é uma pessoa que está firme, porque nós não estamos afirmados em coisas de homens, não. Aleluia. Nós não estamos apoiados em coisas sem base, não.
nós estamos apoiados na poderosa palavra de Deus. Na poderosa palavra de Deus. A nossa fé é apoiada em coisas firmes e inabaláveis. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, meu irmão, em vão será nosso apoio, nossa estrutura. Porque só a palavra de Deus é poderosa em nossas vidas, meu irmão. Se nós assim cremos, se assim nós buscarmos, porque a palavra de Deus, ela tem que ser base na nossa vida, irmão. Quem que é a palavra de Deus, né, irmão? Quem que é a palavra de Deus? Esse é meu filho amado. Ele é a palavra de Deus, meu irmão. Ele é a palavra de Deus. Temos que ficar firmados sobre os fundamentos que Deus fez através do seu Filho Jesus, falou do seu Filho Jesus. Meu irmão, quando nós ouvimos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos ouvindo o próprio Deus, irmão. Jesus falou assim: as palavras que eu vos digo, não é de mim mesmo, mas daquele que me enviou. É lindo, né, irmão? Ele é Deus, irmão. Ele é Deus. Somente Jesus Cristo, meu irmão, nós vamos ouvir. Muitos estão ouvindo muitas vozes estranhas nesse tempo presente. Até parece com certo conhecimento. Se não tiver uma estrutura bíblica, meu irmão, se não tiver pelo menos o mínimo de uma base estrutural, essas vozes estranhas vão confundir o nosso entendimento. E é perigoso se extraviar para tangente. Ontem mesmo eu vi uma notícia que um comércio ali na cidade fechou, não vai abrir mais de sábado. Por quê? Um comércio de muitos anos. Meu esposo sempre compra lá produtos de ervas, dessas coisas, chás, né? Tinha até uma loja grande do lado, não vai abrir mais de sábado. Ouviu vozes estranhas, irmão. Ouviu vozes estranhas. Nós precisamos estar atentos, irmão. Nós precisamos entender em que nós estamos apoiados. Em que nós estamos apoiados. Nosso irmão Pedro diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Isso está anotado em Hebreus 1, verso 1. Aqui o autor dos Hebreus, ele escreveu logo no começo dessa carta, dessa epístola, tendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras pelos nossos pais, através dos profetas, mas a nós, agora o autor volta para eles, mas a nós, nos últimos dias, tem falado através do seu Filho. Aleluia. A Ele ouvir, irmãos. A Ele ouvir. Glória a Deus. Deus falou através dos profetas ali, no tempo antigo, para que eles permanecessem na promessa, como nós sabemos. Os profetas vinham e falavam: Deus manda te dizer, Deus manda falar. E aquele que obedecesse estava firmado na promessa. Mas aqui hoje, nós estamos na nova aliança, irmão. Nós temos que ouvir o que o próprio Deus falou. É o meu filho que vocês têm que ouvir. Eu falei antigamente com os profetas, mas nesses últimos dias eu tenho falado com o meu filho. Aleluia, aleluia. E ele tem falado com nós fortemente. E o autor do Hebreus aqui, eu acho lindo quando ele fala nós. Então ele não estava sozinho. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Eles também tiveram acesso, irmão, como Pedro, Tiago, João e muitos ali. Eles viram o Senhor Jesus Cristo, irmão. Eles viram Deus ali. Eles conheceram a palavra de Deus. Eles tocaram na palavra. Eles andavam lado a lado com o Senhor. Ele ouviu uma voz no meio de uma nuvem, como nós vemos aqui.
Eles tinham toda a convicção desse Jesus que eles falavam. Aleluia. Eles tinham toda a certeza daquilo que eles pregavam. Este aí é o Filho de Deus. Eu escrevo essa carta para vocês, porque eu sei que a minha morte está perto, para que vocês não sejam enganados com um conto de fábulas, homens sem entendimento, porque o que nós estamos contando para vocês, Pedro falando, são coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu toquei, que eu vi a majestade. Nós vimos a majestade, por isso nós o anunciamos para vocês. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso, meu irmão. Por isso Pedro e os demais discípulos, meu irmão, eles pregavam aquilo que eles viram, aquilo que eles tocaram. E para a glória de Deus, meu irmão, esse evangelho, ele chegou a nós. Esse entendimento que nós temos hoje, graças ao Espírito Santo, irmão, graças ao Espírito Santo que foi revelando a você nas Escrituras a realidade dela, e nós vamos entendendo e vamos se aperfeiçoando, ela vai tratando no nosso interior, ela se renova todo sempre em nossas vidas. Por isso que nós temos que ler as Escrituras, meu irmão. Nós temos que meditar na palavra do Senhor. Ele falou muito tempos atrás através dos profetas, mas hoje ele tem falado através do seu Filho. A palavra de Deus é a palavra de Deus, irmão. Jesus é a palavra de Deus. Aqui está anotado as falas, a palavra de Deus para quem quer conhecê-lo, quem quer ter intimidade mais com Ele. O próprio Senhor Jesus, Ele diz para nós, está dizendo aqui para nós hoje, meu irmão, analisai as Escrituras, que são elas que testificam de mim. E Ele continua, que testificam de mim. Ele diz, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Examinai as Escrituras, isso está em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vos cuidai ter nelas a vida eterna. Olha isso. Onde que ele está mandando procurar? Analisar a Escritura na Bíblia, irmão, porque nela contém a vida eterna, ele está falando aqui. Ele diz assim, porque vos cuidai de ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Aleluia! A Ele ouvir, irmão, a Ele ouvir. A palavra de Deus, ela está falando conosco todo o tempo. Vamos ser obedientes ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, nós temos que ficar vigilantes, porque há muitas vozes aí, e nós sabemos que nós temos que ouvir só uma voz, a do teu Filho amado. E se nós assim fizermos, irmão, você pode ter certeza que você está estruturado, irmão, está estruturado, porque nós vamos saber mais desse Jesus Cristo, que Ele falou assim, são elas que testificam de mim. Eu achei interessante que ele diz aqui nessa palavra também, que nelas contém a vida. Não estamos analisando a Bíblia para termos entendimentos, mas sim, temos que analisar para termos entendimentos, mas entendimento esse que nos leva a conhecer a vida, irmão. Não para dizer igual o pastor Ala, para arrotar sabedoria, não. Sabedoria não salva. O que salva é conhecer a palavra e ser praticante dela, irmão. Ser praticante dela. Não é só ouvir. A este ouvir. Nós temos que ouvir o que Jesus tem tratando, que está tratando conosco pelas Escrituras, o que Ele vem falando, como que temos que se comportar, como temos que ser. Não só ouvir, nós temos que ouvir o que Ele nos ensinou a fazer, irmão. Ouvir é fácil, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras e arrepiam o teu coração. Ouvir e guardar aqui, não, nós temos que praticar, irmão. Nós temos que praticar, aleluia. Então é maravilhoso isso, irmão, quando nós entendemos isso. Eu ouço a palavra todo dia na minha casa, eu leio a palavra todo dia, mas está fazendo o que Ele nos ensinou? Está fazendo o que Ele falou para fazer? Está deixando o que Ele mandou deixar? Está obedecendo em tudo?
está carregando uma cruz que ele falou para carregar, como está sendo carregada, a ele ouvis. Ele dá toda a direção, porque nela está contida a vida eterna. Nós temos que ser ouvinte, praticante, exercitar, e isto vai te dar a certeza da vida na sua vida, irmão. Disse Pedro no verso 16, porque não vos fizemos saber o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos temos visto a majestade. Por isso eles falavam, irmão. Até aqui foi uma introdução para a gente entender um pouquinho. Agora, irmão, nós só podemos falar de alguém como esses aqui. Eles tinham um firmamento muito forte na sua fala, porque eles viram a majestade, eles viram a glória de Deus, eles contemplaram muitos sinais, prodígios e maravilhas estando com ele. Eles tinham, podemos dizer, até uma facilidade de falar dele, porque eles eram um testemunho ocular. O que eles falavam é que eles viram, eles não aumentavam nada. Então eles tinham conhecimento daquilo que eles estavam falando, pregando, ensinando, mostrando, porque eles eram um testemunho ocular. Agora nós, irmãos, será que realmente nós o conhecemos? Porque nós não vimos ele. Será que realmente nós o conhecemos? Porque nós só podemos falar de alguém, anunciar de alguém, se nós assim o conhecemos. Então nós precisamos ter um conhecimento de uma pessoa, para podermos falar dela como esses falaram, como nós sabemos aqui hoje. Para falar de Jesus, irmão, para falar de Jesus, vai muito além de conhecê-lo. Esses homens aqui, sim. Então será que nós o conhecemos? Porque para falar de Jesus, como eles falavam, nós precisamos ter um conhecimento, uma profundidade para falar. E para falar de Jesus é algo que nos leva mais do que conhecer. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós não o vemos, não vemos. Nós precisamos conhecê-lo Ele na intimidade com amor e ser conhecido dele. E ser conhecido dele. A pastora lembrou um negócio aqui legal, né? Eu coloquei no grupo para vocês, né? No terceiro ano de pregação aqui, ele pediu se alguém conhecesse alguém famoso, né? Alguém falou o Roberto Carlos, né? Aí essa pessoa conhecia tudo sobre o Roberto Carlos, tudo. Aí quando ele foi falar com o Roberto Carlos lá no apartamento lá, aí Roberto Carlos falou assim: eu não conheço ele. Ele pode conhecer toda a minha carreira, mas eu não conheço ele. Está vendo a diferença, irmão? Está vendo a diferença? Eu posso falar de Jesus, conhecedor da Bíblia, uma pessoa que conhece a Bíblia, só conhece a Bíblia, um doutor. Mas será que Jesus conhece ele? Este é o ponto, irmão. Nós temos que falar de alguém, e esse alguém também tem que nos conhecer. Jesus disse assim: eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. Esse é o ponto que nós temos que falar, porque Ele também nos conhece. Então nós temos que estar numa intimidade com Ele, está falando de um Jesus que realmente
nós o conhecemos e Ele nos conhece. Porque se isso não for real na nossa vida, irmão, nós estamos apenas contando historinhas de Jesus. Estamos falando de um Jesus, Papai Noel, que dá as coisas. Isso é historinha, que muitos falam isso, irmão. Vocês sabem disso? Que muitos pregam Jesus, Papai Noel, que dá as coisas. Isso é falar de um Jesus que nunca conheceu, que nunca o conheceu. Como Pedro diz aqui, homens apoiados em fábulas de homens, historinhas compostas, inventadas, para enganar as pessoas. Mas uma coisa, irmão, é falar de Jesus quando nós mesmos somos testemunha disso. Como Pedro, Tiago e João, os demais. Quando nós mesmos tivemos um encontro com Jesus, que Ele nos tirou do lamaçal, do vício, da prostituição, da mentira, do engano, de tudo aquilo que o aborrecia, que nós entendemos. E quando nós olhamos para nós hoje, analisamos, e nós damos glórias a Ele, aí você agora é um testemunho que pode falar desse Jesus que mudou a sua vida. Aleluia! Agora você sim pode falar aquilo que aconteceu na sua vida. Você não ouviu, mas você creu. Aleluia! Por que estamos falando, meu irmão? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Agora nós temos estrutura, nós temos base, porque aconteceu comigo. Eu não falo mais de coisas que eu ouvi de outra pessoa. Você fala a coisa que aconteceu com você para as pessoas. Você está falando de alguém que você agora conhece a intimidade, que você o conheceu e agora você sabe que ele te conhece também. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Ele sempre esteve conosco desde o começo. Mesmo quando eu não o conhecia, Ele estava conosco, tratando. Ele é Deus. A Bíblia diz lá em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este é o nosso Deus, irmão, que nós o conhecemos hoje. Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo, a palavra de Deus, e ele veio como carne, sendo Deus, mas Ele é Deus. Aleluia. A Ele eu vi. E esse Jesus o conhecemos hoje, porque Ele é Deus e é Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Hoje nós o conhecemos, né, irmão? Graças a Deus. Igreja, se tem algo que nós podemos se apoiar, é neste Jesus, irmão. É neste Jesus Cristo que está a nossa base de vida, a nossa estrutura, porque Ele é Deus e vai se manifestar em breve. Glória a Deus. Ele vai se manifestar em breve. Por isso nós temos que estar firmados, meu irmão, na verdade. Não podemos ser enganados, irmãos. Falta muito pouco tempo. Vamos estar percebidos sempre. A poderosa palavra de Deus, ela tem que estar em nós sempre. Nós não ouvimos, mas Ele é real em nossa vida, irmão. Nós não ouvimos, nem tocamos, mas esse Jesus é real em nossa vida.
nós não tocamos, não vimos, mas nós podemos tocar, sentir e ver. Você sabia que nós somos bem mais aventurados do que aqueles que viram? Jesus falou assim: bem-aventurado aquele que não viram, mas creram. Então nós estamos hoje, nesses últimos dias, aqueles que creem em Jesus. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos porque não temos dúvida nenhuma que Ele é Deus, que Ele é Filho do Deus Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso. Não temos dúvida nenhuma. Basta olhar para a tua vida, para você olhar quem você é hoje, que Ele é Deus, irmão. Não precisamos ver para quê. Nós cremos totalmente nesse Deus, nesse que disse a Ele ouvisse. E nós temos dado ouvido para essa voz, irmão, para que se cumpra todas as palavras dessas profecias que estão escritas para nós, meu irmão. Porque nós temos que estar apoiados somente na palavra do Senhor Jesus. Meu irmão, eu não sei quanto a vocês, mas deixar de ler a palavra do Senhor é como deixar de beber água também. A gente tem que ter um compromisso com a palavra do Senhor. Alguns têm um compromisso com a leitura bíblica, né? Amém. Amém. Mas isso aqui é uma leitura bíblica que devemos fazer sim, para que a gente possa ler a Bíblia totalmente no ano. Mas tem uma leitura que nós fazemos no nosso particular ali, e começamos a meditar, e Jesus, o Espírito Santo começa a manifestar ali o oculto que está ali, irmão, os mistérios que estão ali embutidos, que só Ele pode revelar, porque nós estamos dando ouvido à sua palavra, e Ele vai declarando as coisas maravilhosíssimas ao nosso entendimento, irmão. Você não contém o choro, você começa a chorar ali, e começa a entender porque Deus está falando com você ali agora. Isto é gratificante demais, irmão. Isto é glorioso. Isto é Deus falando com teus filhos, irmão. Deus falando com a tua igreja. Você acha que tem como ficar sem ouvir o Senhor Jesus, irmão? Não tem. Nós, cada vez que nós analisamos a Escritura, como Ele nos ensinou, mais nós temos condições de falar daquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor Jesus Cristo. E é assim, irmão, nós temos que falar em coisas que realmente trouxe estrutura para nós, e a tua palavra é a verdade. Jesus, lá em João 17:17, ele olhou para o alto e disse: Senhor, a tua palavra é a verdade. Jesus estava ali, meu irmão. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne, e ali estava Jesus, a palavra de Deus, a verdade, irmão, totalmente a verdade, e nela nós estamos, meu irmão. Meu irmão, nós não somos testemunho ocular, porque nós não vimos como nossos irmãos viram, mas você é o testemunho vivo. Você é um testemunho, você é o próprio testemunho, porque você sabe que Ele te libertou, irmão, porque você se rendeu a Ele, você entendeu, você acreditou, você não precisou ver para crer, você entendeu que Ele é Deus, e Ele é o Filho do Deus Altíssimo, só Ele tem a vida eterna, e você creu, você se rendeu, você se prostrou, você se deu, você o recebeu na sua vida como Senhor e Salvador. E assim seja em nossas vidas, irmão, todo o tempo, que nós podemos falar desse Jesus, que nós podemos anunciar. Às vezes, meu irmão, nós não precisamos nem falar, a tua vida prega por você, a tua vida fala por você,
As pessoas estão nos vendo. Nós estamos sendo filmados todo o tempo, irmão. As pessoas vão se chegar a você. Você muitas vezes não vai precisar nem a elas, porque o seu testemunho é lindo, é maravilhoso, irmão. Isso glorifica o nosso Deus. Aleluia. E o que nós vimos e ouvimos, o que aconteceu conosco, meu irmão, é o que nós temos que falar. Eu quero encerrar essa pregação. Quem tiver uma facilidade de abrir a Bíblia, em 1 João 1,14, quero fazer essa leitura e logo estarei encerrando. E vocês vão perceber que esses homens aqui, 1 João 1, que esses homens aqui realmente, eles tiveram, podemos dizer, uma experiência, muito mais do que uma experiência, tiveram o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo, o enviado do Pai, para que eles pudessem falar com tanta ousadia, irmão, que convenceu a nós, e hoje estamos aqui diante da palavra de Deus, que diz assim, 1 João capítulo 1, verso 1, aqui é João, que estava com Pedro e Tiago lá, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada a nós, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada, porque o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. Amém. Amém. Para que o vosso gozo se cumpra. Esse gozo vai se cumprir, irmão, na volta desse Jesus que vai se manifestar. Então se alegrai com essa palavra que está dizendo. O que nós entregamos a vocês é o que nós vimos, o que nós ouvimos, e isto testificamos a vós, para que vós tenhais comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Isto vos escrevo, para que o seu gozo se cumpra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. E a Deus toda a glória. Amém. Glória a Deus.